Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz do Senhor Jesus reine sobre a sua vida, sobre a sua casa. Amém? Então, gente, hoje nós vamos começar a ler Romanos, aos Romanos. Muitas Bíblias está escrito aos Romanos, né? E é uma carta que Paulo escreveu, né? Nós estudamos ontem a introdução, né, do livro de Romanos. E agora nós vamos orar e apresentar o nosso estudo hoje na mão de Deus, amém? E eu espero que você esteja aí com a sua Bíblia abertinha. Pega a sua Bíblia, abre, deixa aí do ladinho. Vamos sentar nos pés do Senhor, porque é o Espírito de Deus que vai nos ensinar, vai nos dar sabedoria, vai escrever nas tábuas de carne do nosso coração. Então, nós precisamos estar agora, deixar tudo para um lado e ficar aos pés do Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor, por esse momento em que nós paramos para estudar a Tua Palavra. Oh Espírito de Deus, nós queremos declarar nesse momento que o Senhor tem toda a liberdade. Sonda os nossos corações nesse momento, Senhor. Senhor, perdoa nossos pecados, as nossas faltas, tudo que nós temos feito, Senhor, que pode ter entristecido o Teu Espírito Santo. Nós queremos nos reconciliar contigo nesse momento. Ouve o nosso clamor, Papai do céu. Em nome de Jesus, Senhor, esteja conosco, nos dando tudo que nós precisamos para nós te conhecer cada dia mais, Pai. Senhor, também quero orar pela vida da Sofia, que nesse momento os seus anjos possam estar acampados em volta dela, Senhor, cuidando dela, pegando na mão dos médicos, dos enfermeiros, das pessoas que cuidam dela, Papai. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, Papai, tem misericórdia, Senhor. Se o Senhor achar que eu estou sendo inconveniente, o Senhor me perdoa, mas apresse em curar a Sofia. Senhor, tem piedade, Senhor. O Senhor tem poder. Senhor, Tu criou o céu e a terra. Foi o Senhor que formou ela dentro do ventre da Débora, Senhor. O Senhor tem poder, Senhor, de curar ela assim no estalar de dedos, Papai do céu. Tem misericórdia, Senhor. Essa criança está sofrendo muito, Papai. E a Débora e o Luan, Senhor, como eles estão, Senhor. Eles estão arrebentados, estraçalhados em ver a filha deles daquela maneira, mas eles confiam em Ti, Senhor. Eles depositaram a fé deles em Ti, Senhor. Fortalece a fé da Débora, Senhor, do Luan. Senhor, fortalece o ânimo deles, ó Deus, dá força para eles. Esteja com eles em cada segundo do respirar de cada um deles, Papai do céu. Toma, Vanilda, nas Tuas mãos, todos nós que estamos aqui, Senhor, ansiosos por notícia dessa menina. Senhor, tem piedade. Se nós conhecemos a Sofia tão pouco e amamos ela tanto, Senhor, porque é muito mais o Senhor que conhece. O Senhor sabe quantas vezes o coração dela bate, o Senhor sabe tudo dela, Papai do céu. Eu tenho certeza que o Senhor ama ela e tem um propósito na vida dela, Papai. Em nome de Jesus, manda uma palavra, Senhor, e ela será curada. O Senhor não precisa de propósito, de nada. O Senhor precisa queira curar a Sofia, Papai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ai, Senhor, alcança todas as pessoas que estão assistindo, que estão acompanhando o estudo bíblico, Papai. Acompanha, abençoa. Supre as necessidades emocionais, financeiras, afetivas. Senhor, profissionais, todas as áreas que as pessoas estão passando por problema que o Senhor possa estar suprindo. Toma nossos filhos nas Tuas mãos, os filhos dos nossos filhos, nossos cônjuges, Senhor, nossa casa, nossa, Senhor, amassadeira, o salário que entra no nosso lar. Abençoa, multiplica, Senhor. Supre, Senhor, as nossas necessidades. Toma as nossas dispensas na palma das Tuas mãos, Senhor. Venha ao nosso encontro, Papai do céu.
É o que nós oramos e te pedimos hoje, Senhor. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Então nós vamos começar a nossa leitura de hoje, de Romanos. Eu vou ler na Bíblia da vovó, porque ela é a versão internacional. Então eu estou querendo ler outra versão, para vocês verem e vocês acompanhando na Bíblia de vocês. Aí vocês verem que, como é rica a palavra de Deus, né? Tradutores, né? Pessoas que traduziram a Bíblia, né, em outras línguas. Então cada linguagem a pessoa fala de uma forma, sabe? Mas que significa a mesma coisa. Amém? Então vamos começar. Aos Romanos, capítulo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar todas as nações, um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante a Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E isso está escrito, deixa eu ver aonde que está escrito. Essa Bíblia que a concordância dela é diferente. F. Hebreus 2:4, certo? Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificam como Deus,
nem lhe rendem graça, mas os seus pensamentos tornam-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não devia. Tornaram-se cheios de toda sorte de imundície, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de invejas, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheça o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continua a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Certo? Paulo começou com um jeitinho e de repente ele chegou junto, né? Então, vamos começar aqui, ó. Nesse começo aí da carta aos Romanos, nesse primeiro capítulo, Paulo inicia a mensagem dele retratando vividamente a iniquidade de todas as pessoas da face da terra. Ele começou assim a mostrar tudo que estava acontecendo, explicando como o perdão está disponível pela fé em Deus, através do Senhor Jesus Cristo, e mostrando que os crentes recebem na vida através da sua nova fé. Ele vai começar a mostrar daqui a pouco. Nessa sessão a gente aprende a respeito da importância da fé, porque ele fala: o justo viverá pela fé. Para que o indivíduo se torne cristão e viva uma vida cristã, sem a fé não temos esperança na vida. Mas é verdade, gente. Quando a gente crê em Deus, a gente tem esperança que a doença vai sarar, que a pessoa vai parar de usar droga, que a gente vai melhorar se a gente estiver enfermo, sabe? Que a pessoa vai ter um trabalho e muitas outras coisas, né? Então, a gente precisa olhar para essa parte. É muito sério. Se a gente olhar para o nosso lado, tudo isso que Paulo falou, há 2000 anos atrás, é verdade. Está tudo acontecendo até hoje. E olha que piorou bastante. Com o negócio da internet, o negócio ficou terrível. Porque é mais rápido, né? Paulo escreveu essa carta, nem ele, nem os outros líderes da igreja, Pedro, Paulo, Tiago, tinham ido lá em Roma ainda. Então, tipo assim, ele estava preparando um lugar para ele chegar lá, né? Então, a igreja, nós falamos ontem, né, sobre o que tinha acontecido, né? As boas novas em outros lugares. E eu perdi aqui, deixa eu achar só um pouquinho, que a letra é muito pequenininha. Fala aqui, né, que cada pessoa foi levando, né? E Priscila e Áquila, Paulo escreveu suas cartas aos romanos, e eu penso que foi eles, aqui está escrito aqui, ó, que pode ser que eles tenham levado. Paulo escreveu a sua carta aos romanos durante seu ministério
seu ministério em Corinto. No final da sua terceira viagem missionária, pouco antes de retornar a Jerusalém, para encorajar os crentes a expressar seu desejo de um dia visitá-los. Dentro de 3 anos ele o faria. Essa carta pode ter sido a primeira obra primeira obra de literatura cristã que os crentes romanos viram. Eles nunca tinham visto outra. Escrita aos cristãos judeus e a gentis, a carta aos romanos é uma apresentação sistemática da fé cristã. Então, ele já começou falando, né? Quando ele começou a escrever, no versículo 1, ele fala assim, ó, humildemente, Paulo disse ser um servo de Cristo. Sabe que servo quer dizer a mesma coisa que escravo, né? E um apóstolo. Apóstolo é o enviado, significa, né? Para um cristão romano como Paulo, decidir ser um escravo era algo assim, que a pessoa não podia nem imaginar, sabe? Mas ele escreveu, né? Escravo de Cristo, né? E mandou para eles. Então eles pararam para ouvir, né? Então ele decidiu ser completamente dependente e obediente ao seu amado mestre, que era o Senhor Jesus, que era o nosso Deus, né? Então, qual que é a sua atitude em relação a Cristo? Você serve Ele de verdade? Você é escravo de Cristo de verdade? Então, vamos pensar um pouquinho nisso, né? E vamos ver se a gente está fazendo a vontade de Deus, né? Então, a nossa disposição de obedecer a Jesus Cristo permite que a gente vai ser servos úteis e usáveis para trabalhar na obra. A gente precisa ter alguma utilidade. Você já reparou quando você tem alguma coisa na sua casa que você não usa? Vai chegar uma hora que você vai jogar aquilo fora? Fala, isso aqui não está servindo para nada, vou jogar isso fora. Da mesma maneira, somos nós. Se nós nos colocar na brecha para o Senhor fazer a vontade dele aqui na terra, como que a palavra vai espalhar? Quando o Senhor Jesus falou, ide, ele falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ele não falou assim, ó, só vocês têm que anunciar o evangelho. Aí acabou de anunciar, para. Então, isso ficou aberto assim no tipo logo, né? Então, nós todos fomos comissionados a levar a palavra do Senhor Jesus. Nós precisamos procurar descobrir a vontade de Deus e viver de acordo com ela, afastando-nos conscientemente de interesses conflitantes. Não adianta a gente querer servir a Deus e servir o mundo. Lembra que o Senhor Jesus falou sobre o negócio do dinheiro? Que a pessoa não tem jeito de servir a Deus e mamon significava dinheiro, que era o Deus do dinheiro, e que a gente ou ia agradar um ou ia odiar o outro. Lá em Apocalipse, o Senhor Jesus, quando está conversando com João, ele fala que as pessoas não é fria e nem quente, que ela é morno. Que ele é morno, quer dizer, a pessoa está em cima do muro. E o que o Senhor fala? Vocês estão me deixando doente. Eu estou a ponto de vomitar vocês da minha presença. Tá entendendo? É forte, né? Então, continuando aqui, muitas profecias sobre o que Paulo começou falando aí, ó, foi encontrado em Gênesis, Salmo, Isaías, Zacarias e Malaquias. Todos esses profetas, desde lá de Gênesis, estavam profetizando a vinda do Senhor Jesus. Então não é uma coisa que ninguém sabia, não. Todo mundo sabia que estava para acontecer. Então, quando Paulo declara aqui no versículo 3 e 4 que Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido, o Senhor ressuscitado. Então, de descendência do rei Davi, na área humana, né? Para enfatizar que Jesus verdadeiramente havia cumprido as Escrituras. Ele estava cumprindo o que foi profetizado, certo? O Messias viria da linhagem da família de Davi. Com essa declaração de fé, Paulo afirma que, de acordo com o ensinamento de toda a Escritura e dos apóstolos, Jesus veio e cumpriu o que estava escrito sobre ele. Aí do versículo 3 até o 5, aqui Paulo resume as boas novas a respeito do Senhor Jesus, que, primeiro, veio como ser humano por descendência natural. Segundo,
pertencia à linhagem real dos judeus através de Davi. Terceiro, morreu e ressuscitou dos mortos. Quarto, abriu a porta para que a bondade, a graça de Deus se derramasse sobre nós. Então, a carta dos Romanos é uma expansão desses temas. Ela vai falar sobre todos esses temas. E nós vamos aqui mergulhar aqui, né? Cristão tem um privilégio, os cristãos têm um privilégio e também uma grande responsabilidade. Paulo e os apóstolos receberam o privilégio de ser o chamado, mas também receberam autoridade e responsabilidade de transmitir. E as outras pessoas, eles receberam a responsabilidade de falar sobre o que Deus fez, certo? Nossos pecados, quando cremos nele como Senhor, fazendo isso, estamos nos comprometendo a iniciar uma nova vida. Uma vida qual Cristo vai viver dentro de nós, né? Então, na hora que a gente for estudar a carta de Efésios, vocês vão ver que coisa maravilhosa. Então, nós temos essa responsabilidade de dar o nosso testemunho, anunciar boas novas. Como missionário de Deus, como temos essa missão, você e eu somos missionários para ir até em outras nações, se for o caso. Mas acontece que muitas vezes as pessoas do lado da nossa casa não conhecem o Senhor, né? Mas Ele está chamando nós para fazer a vontade dEle, sabe? Para ser um embaixador de Cristo. Representar o Senhor Jesus aqui na terra. Aleluia. Dar o testemunho da vida transformada que Cristo iniciou em mim e você. Sabe? Quando a gente faz isso... Aleluia. É maravilhoso, gente. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Gente, eu lembro que antes de eu servir a Deus, sabe? Presta atenção na coisa que eu vou contar pra vocês. Lá no mundo, as alegrias de lá são... Como que fala, gente? Não é... É uma alegria falsa. Uma coisa falsificada. A pessoa bebe, a pessoa usa droga, a pessoa fica doida, pula e acha que aquilo é bom. Sabe? Eu lembro que antes de eu conhecer o Senhor, eu bebia muito. A gente, no outro dia, depois que você bebe a noite inteira, que você dança, que você pula, que você faz, acontece, no outro dia você acorda com dor nos pés, uma dor no corpo e com a ressaca, a gente vomita, a gente dá dor de cabeça, alguma coisa acontece. Agora, quando a gente serve a Deus, que a gente vai na casa do Senhor e que a gente ouve a palavra, que Deus fala com a gente... nosso coração pula, queima, mas não nos consome. Aí quando é no outro dia que a gente lembra daquela palavra, o nosso coração queima de novo, aleluia, glória a Deus, a gente sente a presença de Deus, amém? É uma diferença muito boa, é uma alegria maravilhosa que o Senhor dá para nós. O Senhor quer te dar essa alegria, o Senhor quer me dar essa alegria, já me deu essa alegria. Então, espalhe essa alegria por onde você for. Amém? Aí, Paulo fala assim, lá no versículo 7, né? Paulo diz que aqueles que se tornam cristãos são convidados por Jesus Cristo a pertencerem à família de Deus. 2, serem seu próprio povo. Que maravilhosa expressão, né? Daquilo que significa ser um cristão. Amém? Quando renascemos na família de Deus, temos a maior experiência de amor, a maior herança, devido a tudo que Deus fez com a gente, certo? E aí, nós vamos passar agora para o versículo 8. Paulo usa a frase, dou graças ao meu Deus por Jesus, por enfatizar o fato de que Cristo é o único mediador entre Deus e nós. Não tem outra pessoa. Não tem. Eu sinto muito informar, mas os santos não têm poder nenhum lá no céu. Quem manda na glória, na vida eterna, no reino de Deus, é só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ninguém manda. A gente ser boa aqui na terra, a gente não faz mais do que obrigação. Porque o Senhor chamou nós e mandou nós amar uns aos outros. Amém? Então, não tem. Jesus é o único mediador
entre Deus e nós, sabe? E Deus nos dá o seu amor e seu perdão por intermédio de Cristo. Então a gente rende graças a Deus na nossa gratidão. Lá em 1 Tessalonicenses, 2,5, fala em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Amém? E aí, os cristãos romanos no centro do poder político do mundo ocidental eram muito visíveis. Felizmente, sua reputação era excelente. A sua forte fé, a de Paulo, certo? E a deles também, foi conhecida por outros lugares. Todo mundo ficou sabendo que aquele povo tinha crido em Senhor Jesus e aberto a igreja. Então, Paulo começou a falar para ele. Então, quando as pessoas falam da igreja ou da sua denominação, o que eles dizem? A gente tem que pensar isso. O que as pessoas falam da nossa igreja? O que o Senhor fala de nós? Que as pessoas falam de nós. Desculpa, eu falei errado. O que as pessoas estão falando de nós? Estão falando bem? Pois é, chegou boas notícias para Paulo. Tanto que ele falou, que ele estava falando, porque o Deus pedindo sempre... 8. Primeiramente dou graça ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de todos vós, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. Quer dizer, está todo mundo comentando sobre a fé deles, certo? E lá no versículo 9 e 10... Quando você ora continuamente a respeito de uma preocupação, não se surpreenda com a maneira como Deus vai responder. Deus vai responder de alguma forma. Paulo orou para visitar Roma, para que ele pudesse ensinar os cristãos, certo? Então, a gente precisa orar para tudo que a gente for fazer na nossa vida. Qualquer coisa que a gente for fazer, a gente precisa apresentar nas mãos de Deus, amém? E aí no versículo 11 ao 13... uma leitura dos primeiros versículos de Romano narra o ardente desejo que Paulo tinha de visitar Roma. E a mão soberana de Deus que o impediu de ir a Roma durante um bom período de tempo, e a combinação desses dois fatores, o desejo apaixonado de Paulo ir a Roma, e fez com que ele se sentasse para escrever uma carta. Então, muitas vezes a gente tem tanta vontade de ir num lugar, que a gente começa, a se levar àquele lugar, Em nossas vidas, nas nossas vidas, esteja planejando, igual eu falei para vocês, coloca todos os seus sonhos e seus planos na mão de Deus, que Ele vai cuidar de você e de mim, amém? Então, no versículo 14, o que Paulo deveria fazer depois de sua experiência com Cristo na entrada de Damasco? Toda a sua vida se dedicou a transmitir as boas novas. Aquele homem teve uma conversão verdadeira de uma vez só, O Senhor derrubou ele do cavalo e converteu a todos, E aí ele começou a falar das coisas que estavam acontecendo, E lá no versículo 18, porque se a ira, está falando sobre a ira de Deus, Porque se a ira com as pessoas, por que Deus se ira com as pessoas pecadoras? Porque elas substituem a verdade a respeito dele por uma mentira. Elas sufocam a verdade de Deus, revelada naturalmente a todas as pessoas, para crer em qualquer coisa que respalde o seu modo de vida egocêntrico e vergonhoso. Deus não pode tolerar o pecado, porque a sua natureza é moralmente perfeita. Ele não consegue ignorar nem tolerar a rebelião deliberada. Deus quer remover o pecado e restaurar o pecador. E ele consegue fazer isso com a condição de que o pecador não distorça nem rejeite a verdade de forma obstinada. Mas Deus mostra sua ira contra os que persistem no pecado. Então a gente precisa certificar de que a gente não está buscando uma mentira, um engano. Amém? Estou procurando uma caneta aqui para me marcar, para amanhã a gente continuar a explicação sobre essa primeira carta de Roma. Então eu parei no versículo 18, vou até marcar aqui, onde que eu vou ler amanhã, certo? E eu vou terminar aqui agora, porque já está dando o horário, depois o vídeo fica muito pesado para mandar e demora muito tempo.
Então eu oro a Deus para que você esteja bem, te desejo um ótimo fim de tarde, que o Senhor te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Amém? Até amanhã, espero você aqui, viu?